Pessoal, estou muito feliz de vocês estarem participando com a gente desse momento. Esse é um projeto que veio no nosso coração recentemente e a gente espera em Deus que a gente seja útil para vocês, tá? É um projeto que tem o nome de um projeto maior, né, que é Intimamente Ligados. E nossa proposta aqui vai ser a seguinte: nós vamos responder uma pergunta, nós vamos escolher uma pergunta das que mandaram para a gente, e essa pergunta vai ser respondida por mim pela Pamela, tá? Com o tema, obviamente, né, de relacionamento conjugal, né? O tema de relacionamento entre homem e mulher, entre casais, pode ser casado, pode ser noivo também, tá? Namoro não pode, né? Que não pode namorar, né, gente? Você sabe que namoro não tem embasamento bíblico, né? Então, ou você está noivo, com data para casar, ou você está casado, né? Brincadeira. Mas quem ainda está... Não, acredita nisso mesmo, não é brincadeira não. Mas digo assim, é brincadeira que só os noivos e casados podem participar, né? Então, se você está namorando, está enrolando alguém, se alguém está te enrolando, se você não quer ficar sozinho, não quer ficar sozinha, você é muito bem-vindo também para participar com a gente. E para quem sabe, né? A gente poder ajudar você nas suas escolhas. E a gente sabe que só tem um que sabe fazer a escolha direito. E esse mundo pra gente, não é verdade? Então, vai ser uma live rápida, tá? Todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, se Deus assim permitir. E a gente vai, pela graça de Deus, tentar responder também vocês aqui ao vivo, dentro do tema da pergunta, tá bom? A pergunta é a seguinte, gente: como manter a admiração pelo cônjuge depois da chegada dos filhos? Essa foi a pergunta que apareceu pra gente aqui, que nós escolhemos, tá bom? Como é que você mantém, preserva a admiração pelo cônjuge depois de chegar nos filhos? Eu queria começar falando uma coisa para a gente realmente ir na essência do que é admiração, né? Quando a gente pensa em admirar alguém, a gente pensa em uma série de coisas, né? Porque a pessoa ela é muito complexa. A pessoa ela era um monte de coisas. Esse monte de coisas faz com que ela seja ou não admirável para você, né? Mas uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem índole, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é íntegra, são atributos que são respeitáveis, admiráveis, né? Uma pessoa que é decente, uma pessoa que é respeitosa, uma pessoa que sabe o que é servir, uma pessoa que sabe o que é amar, né? Então essas coisas, elas, dentre muitas outras, elas vão montando no nosso imaginário um quadro que ela pode ou não estar lá como sendo alguém admirável, tá certo? Então, abaixo de Deus, você escolheu o seu cônjuge, você escolheu, no caso, seu marido, né? Uma mulher que fez essa pergunta pra gente. E essa pessoa, de alguma forma, não se sabe como, né? Depois que os filhos chegaram, perdeu a admiração da esposa, né? Esse cara, ele perdeu a admiração da esposa. Então, o que aconteceu com esse cara depois que os filhos chegaram? O que havia nele de admirável que agora, com o advindo dos filhos, se perdeu, né? O que um filho traz para um relacionamento a ponto de você não mais admirar o seu marido, não mais admirar a sua esposa? O que aconteceu, né? Será que o filho é um problema no relacionamento? O que você acha, Pablo? Eu acho que quando a mulher ela se torna mãe, é uma mudança muito drástica, né? É muito diferente do que acontece com o homem, né? Porque a mulher, ela carrega o neném, ela sente, ela sofre ali as dores do parto, ela amamenta, é ela que tem uma conexão muito grande, né, com o neném. Tanto é que quando Deus vai comparar o amor dele por nós, ele compara com o amor de uma mãe, ele não compara com o amor de um pai. Ele fala, ainda que uma mãe venha se esquecer do neném que amamenta, eu não esquecerei de você. Né? Ou seja, é como se Deus estivesse falando, olha, no mundo não existe um amor maior do que a mãe tem, do que a mãe sente pelo seu filho. Né? Então, isso é muito forte, né? Isso é muito forte em nós. E eu estava pensando esses dias, acho que você tem que me dar o tema da live antes, né? Para eu refletir um pouquinho sobre o tema da live. Mas casou com o fato de eu estar pensando justamente sobre isso. Que o maior afrodisíaco para uma mulher é a forma como o marido trata os filhos. Então, assim, a forma como... tanto é que você percebe, né? Você percebe isso claramente numa festinha, em algum ambiente que tem muita gente e tal. Pode prestar atenção. Um pai que é carinhoso, que é bondoso, que não sei o que, o filho, a mulherada abre o olho, né? A mulherada fica, olha como ele trata, se trata bem criança, por exemplo, filho dos outros. Isso chama muito a atenção da mulher, né? Então, isso é de fato um afrodisíaco muito grande para a esposa. Por quê? É justamente por conta disso, pelo tamanho do amor que a mulher sente pelo filho. Né? Se esse marido não trata bem esse filho, ela vai de fato perdendo, às vezes não é nem a admiração que ela tem por ele, é o interesse que ela tem por ele. Né? Muitas vezes até essa questão do interesse sexual mesmo, né? Que ela vai
perdendo por conta da forma como o marido trata o filho, né? Isso é uma coisa que a gente já até conversou, né? Eu e Pamela já passamos por momentos aí que a Pamela falava assim, olha, do jeito que você tratou o menino aí, nossa, eu até desgosto de ficar, né, perto de você, né? Porque realmente a gente percebe na pele isso. A gente vê como que a mãe ela tem um amor protetivo que é muito acima do amor protetivo que o homem tem, né? Que o homem exerce. Apesar do homem ser também protetor, cuidador, de se sacrificar, é um amor diferente, como ela falou mesmo. Né? Não, mas não é uma questão de não proteger. Aí você está Sim, passando por todos quentes. não. Estou falando do amor protetivo, assim, no sentido que, assim, ele é meu filho, ele é nosso filho, né? É um filho de Deus, é uma criança que ainda tem formação, né? Então, é uma série de coisas que estão envolvidas ali. Nesse caso, que a Pamela deu exemplo aí, nós já atravessamos, né? No nosso casamento também. Isso eu posso comprovar. Se você é homem e está assistindo isso, você acha que isso é bobagem, é muito afrodisíaco mesmo, tá? Você tratar bem seus filhos, suas filhas, a tua mulher, ela fica abastecida, né? De que existe um cuidado ali o tempo inteiro, enfim, é diferente realmente. Né? E aí eu fico pensando o que essa admiração pelo marido, no caso dessa pessoa, possa ter caído. O que pode ter acabado? Né? Será que o cara, quando era solteiro, ele era mais cuidadoso? Será que ele era mais romântico? Um cara mais atencioso? Né? Aquele cara que abria a porta do carro, o cara que leva sacola de mercado, é o cara que protege da chuva, né? Aquelas coisas assim que o pessoal fala que é antiquado, mas toda mulher quer ter isso para ela, né? Aquela velha história assim, isso aí antigamente o pessoal gostava disso, antigamente as pessoas se prezavam por homens cavaleiros, hoje em dia né, não está mais assim. Será que não está mais assim? Por quê? Será que é porque você não vê, já não se convenceu que aquilo não está fazendo mais falta para você, né? Ou se é porque você não sabe o que é isso? Né? Então muitos homens no namoro, no noivado, mantém essa postura cavalheirista, né? E depois que vem a lua de mel, começa a vir um casamento, começa a vir uma nova rotina, e os filhos chegam, e esse cara agora pode estar uma bomba relógio dentro de casa. Né? Um cara que não consegue, por exemplo, respeitar um resguardo de 40 dias, né? Um cara que não consegue, por exemplo, trocar uma fralda, ou dar uma madeira de madrugada, dar um banho no bebê. Né? A gente estava conversando esses dias lá em casa sobre isso, né, Paulo? Aí em casa, né? Que a gente que é homem, a gente tem uma coisa meio assim, meio esquisita. A gente vive uma sociedade tão machista que se um pai trocar uma fralda, ele é super exaltado. Nossa, que marido, né? Nossa, graças a Deus, olha, ele está trocando a fralda do bebê, né? Só que isso é uma coisa tão simples, né, gente? Tão pequena. Trocar uma fralda é um negócio que dura 30 segundos, convenhamos, né? Isso faz do cara um grande pai, por trocar uma fralda, né? E aí, a gente sabe, né? Os homens que caminham comigo já estão acostumados comigo. Eles sabem que, assim, o tio João, o sistema é bruto, né? Então não basta você só trocar fralda, não, cara. Você tem que fazer muitas coisas. Então, a rotina pesada dos filhos, tô lembrando que essa mulher, a mulher tem filhos pequenos. E aí ela já perdeu a admiração pelo marido. Já perdeu. Olha, não dá para conquistar mais. Como é que eu faço? Será que é você que tem que fazer? Né? Será que não é o teu marido que tem que começar a despertar as coisas? Né? E é uma coisa tão presente nos nossos dias, queridos, que eu, como pai cristão, um cara crente, se eu tiver que trocar uma fralda numa igreja, não vai ter trocador para pai. O trocador fica dentro do banheiro feminino. Né? E a gente que defende uma cultura de Jesus, uma cultura que não é desse mundo, a gente deveria prezar por essas coisas. Né? Então, nós homens, depois que você conquistou, depois que você casou, botou um anel no dedo da tua mulher, está vivendo juntos, está dando tudo certo, vem os filhos, o que a sua esposa espera é que você realmente ajude de verdade. Né? Você tem uma ajuda intencional. Você seja intencional em tudo. Porque as mulheres, muitas vezes, elas são intencionais em tudo que elas fazem e elas acabam esperando da gente a mesma coisa. Né? Poxa, mas eu fiz isso aqui pensando naquilo. Né? Não é possível que ele não pensou naquilo. Por que será que ele chegou aqui, já foi embora e não fez nada? Né? Você tem muitas mulheres que reclamam disso também, né, Paulo? Sim, é porque a gente está discorrendo, né, situações hipotéticas, né? A gente não sabe o que de fato fez com que essa mulher perdesse, né? Mas ela colocou como um quesito importante a chegada dos filhos, né? E como a gente tem 5 filhos, a gente sabe o que muda na dinâmica quando os filhos chegam. A questão da imaturidade da mulher vai prejudicar muito.
Porque igual o João falou, olha, para ser bom pai, basta você trocar uma fralda. Se o neném chora na igreja, a criança chora na igreja, o pai levanta e sai com a criança, nossa, que pai maravilhoso, né? Quando eu viajo para ministrar, as pessoas, nossa, com quem que ficou seus filhos? Seus filhos ficaram com quem? Eu falei, com o pai deles. E é assim, nossa, o João dá conta de ficar com 5? Aí eu penso, gente, o homem tem mais de 1,90 m, muito maior que eu, tem força, tem muito mais capacidade, né, de proteger do que eu. Se eu consigo ficar sozinho com os meus 5 filhos, por que raios o meu marido, que é homem, não conseguiria? Que tem muito mais força física, muito mais condição de proteger do que uma mãe sozinha com 5 filhos em casa, né? Mas é porque isso. Agora, a mãe não. A mãe, para ela ser uma boa mãe, não. Ela tem que amamentar exclusivo até 4 anos de idade, ela tem que dar comida orgânica, ela tem que ser zero tela, ela tem que educar os filhos em casa, os filhos têm que se comportar igual lordes na igreja, né? Porque se o pai sai com a criança que chora, nossa, que pai maravilhoso. As pessoas olham para a mãe, nossa, essa mãe não está educando direito essa criança. Nossa, olha que mãe, né? Então, assim, a mulher, para ser boa mãe, não, ela precisa fazer uma. Então, assim, vem uma pressão muito grande em cima da mulher, né? Quando ela se torna mãe. Ela se coloca muito nesse lugar. Eu brinco que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, assim, você já nasce culpada. Porque se não foi o parto do jeito que você queria, ou do jeito que as outras pessoas falam, você vai ser julgada pelo parto, você vai ser julgada pela amamentação, você vai ser julgada o tempo inteiro. Então, se ela tem essa imaturidade, ela busca essa aceitação das outras pessoas, ela vai carregar um peso muito grande, porque a rotina com filhos é uma rotina mais pesada, é uma rotina mais insana. Inclusive, eu tava pensando aqui, né, dessa questão, assim, às vezes, amigos, né, parentes mandam mensagem pra gente e tal, aí, de repente, depois de uma semana eu lembro, meu Deus, eu não respondi a mensagem e tal, e as pessoas não fazem ideia, né, do que é a nossa rotina, por exemplo. As pessoas geralmente têm um filho, 2 filhos. As pessoas não têm noção do que é a rotina com 5 crianças em casa, né? 2 pais que são empreendedores, é muita coisa para fazer, é muita coisa para estudar, é muita coisa. É uma rotina muito insana. Então, quando a mulher ganha o primeiro neném, é muito pesado. Eu falo que para mim foi muito mais difícil a primeira filha do que os 5 hoje. Né? Os 5 a gente quase precisa. O quinto puerpério, vocês têm noção. Eu ficava esperando, assim, ansiando a hora que o Dedé ia chorar para eu ir lá pegar ele no berço de madrugada. Do primeiro filho, não, o neném chorava. Eu vou ter que ir lá, eu quero dormir, por que ele tá chorando? Que não sei o quê. Né? Por quê? Porque o neném chora e você olha para você. Na sua imaturidade é isso, né? A imaturidade é essa autorreferência. Você está o tempo inteiro olhando para você. Aquilo que você quer, aquilo que você gostaria, aquilo que você deseja. Então o neném chora, você fala, eu queria dormir, eu não sei o quê. Você não pensa, poxa, por que ele está chorando? Ele está com dor, ele está sujo, ele está com fome e eu posso aliviar a dor dele. Né? Você não tem essa maturidade. Você não tem esse lugar assim de falar, poxa, eu posso aliviar a dor do meu bebê. Senão eu quem, né? Quem? Então você tem esse poder de ir lá e confortar e cuidar. E isso é maravilhoso. Então eu vejo assim, é uma diferença absurda, né? Do quarto, do terceiro em diante, já é uma diferença absurda. Agora o quinto foi muito engraçado. O quinto eu falo que eu não tive puerpério. Tem puerpério quem tem tempo para ter, gente, de verdade. No quinto filho eu não tive tempo para ter puerpério. Eram outros 4 filhos precisando de mim. Era aquela rotina toda, eu que tinha que cozinhar, eu tinha. As pessoas perguntavam, de repente, assim, do nada, nossa, gente, eu tô no puerpério. Eu nem lembrava que eu estava no puerpério. Então, assim, a mulher que está nessa imaturidade, ela não consegue muitas vezes se comunicar e ela não consegue muitas vezes expressar. Porque na imaturidade a gente vive muito no sentimento, no que eu sinto. Por isso que ela fala, olha, eu quero sentir admiração. Não é sobre sentir, né? Na maturidade não é sobre emoções, não é sobre aquilo que você sente. É sobre ações, né? Eu sinto, então tá, eu sinto que eu tô olhando pro meu marido com desprezo. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. O marido pode ter os pecados dele, pode estar cometendo pecados contra você, mas isso também é um pecado, né? Você não ter pensamentos de honra, de respeito ao seu marido. E aí você precisa ir na raiz disso. Você precisa sair do eu penso para do eu sinto para eu penso e eu ajo. Então as mulheres elas foram muito enredadas por esse conceito de romantismo hollywoodiano e ela acha assim que o homem é uma mulher, é uma lady, né? Que o homem tem as percepções e aí ela fica esperando muito, né? Ela já está ali numa fase que a vida dela mudou completamente. Ela não tem mais a vida que ela tinha antes, ela não pode mais dormir a hora que ela quer, comer a hora que ela quer, ela tem um outro ser que de fato depende dela, é completamente diferente do marido. Por mais que ela cuide do marido, por mais que ela cuide da casa, o filho é outra história. Então, é um ser que depende de fato dela. E ela, né, tem que lidar com tudo isso. O corpo dela não é mais o mesmo, as emoções dela já não é mais a mesma, os hormônios estão todos bagunçados. E ela espera que o homem dela
né, tem essa percepção toda, que seja romântico, que traga café da manhã na cama, que, né, que tenha esse olhar para ela. E muitas vezes o homem não tem, não é nem, né, se você de fato casou diante do Senhor, se você de fato casou com um homem bom, ele quer cuidar de você, mas muitas vezes ele não sabe como, né? Ele está fazendo ali, e ao invés da mulher muitas vezes falar, ela espera. Né? Na imaturidade, ela não consegue ali se expressar, ela não consegue pedir uma ajuda. Então, eu brigava muito com o João por causa disso. O João falava assim: mas por que você não pediu minha ajuda? Você não tem que pedir, não é ajuda. É obrigação sua. Você tem que. Eu não queria nem pedir ajuda, porque eu aprendi que não é ajuda. É obrigação dele também. Então eu não tinha que pedir, ele que tinha, né? Então a gente fica ali nos nossos afetos, nas nossas emoções, e a gente fica esperando demais. E aí, quanto mais a gente fica dos nossos afetos, mais o nosso olhar para o outro acaba sendo um olhar mau, um olhar deturpado. Porque eu sempre falo isso, né? As emoções, elas são como uma lupa. O que elas servem? Olha, eu não estou admirando mais meu marido. Eu preciso pegar essa emoção e colocá-la numa distância adequada. E analisar por que eu estou sentindo isso. E aí, o que essa distância adequada das emoções faz? Ela amplia um certo dado da realidade. Né? Por que eu estou irritada? Deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar ampliar a realidade aqui para entender de onde está vindo essa irritação. Então, eu preciso colocar essa emoção numa distância e perguntar para essa emoção: o que você está me dizendo? Por que eu estou sentindo isso? De onde está vindo isso? Só que na imaturidade, a gente não consegue fazer isso. A gente pega essa lupa e cola no olho. O que acontece quando você pega uma lupa e cola no seu olho? Ela distorce a realidade, ela não amplia mais um dado da realidade, ela distorce a realidade. Então, se você está sendo guiada por essas emoções, ainda que sejam emoções verdadeiras, essas emoções, elas vão distorcer a realidade. Porque as nossas emoções, elas não são a verdade. Então, quantas vezes eu supunho certas coisas, eu imaginava que o João tinha feito isso com a intenção A, com a intenção B, com a intenção C, como se eu soldasse o coração do João, às vezes eu não tinha nem percebido, e eu achando que ele tinha feito de forma propositada, por exemplo. Então, ela precisa de fato colocar esse sentimento que ela está tendo numa distância adequada e perguntar por quê. Identificou por quê? Eu estou perdendo porque meu marido chega em casa e ele senta no sofá e vai ver televisão. E aí eu tenho que ir lá e fazer o jantar e ele não tem a coragem de levantar do sofá e me ajudar. E aí é a hora de você, aí tem duas soluções. Primeiro, seu marido trabalhou o dia inteiro. É normal que ele chegue em casa e queira descansar. Será que você não consegue, né, se você está em casa o dia inteiro, por exemplo, será que você não consegue se planejar e estruturar uma rotina para que quando o seu marido chegue, a família possa descansar junto? Os filhos possam, sei lá, estar brincando com alguma coisa e você também possa sentar ao lado do seu marido, você também possa ter esse momento de descanso. Isso é uma situação que tem que ver, porque às vezes a mulher fica tão enredada ali nos afetos dela que ela não gerencia a rotina, ela perde o tempo dela, ela não consegue se planejar, ela às vezes perde muito tempo nas redes sociais, se alimentando, da maternidade real. E aí quando o marido chega, o estresse vem, né? O estresse vem por quê? Porque ela carrega esse sentimento de culpa, porque ela sabe também que ela não está fazendo as coisas como ela deveria fazer. Então ela vai acabar ficando estressada. E tem vezes que realmente não tem como, né? Não tem como. Uma criança adoeceu, a rotina ficou puxada, e aí você também está cansada, só que ainda tem coisas para fazer. É hora de você chegar e falar assim: meu amor, eu sei que você está cansado. Queria muito que você descansasse também, mas eu também estou muito cansada e tal. Você me ajuda aqui para a gente acelerar a rotina dos meninos? Quantas vezes eu chego pro João, eu falo: João, eu estou tão cansada. Vamos acelerar a rotina dos meninos para a gente poder descansar juntos, né? Para a gente poder ficar juntos. Sim. É interesse do seu marido também querer ficar com você. Agora, se não é interesse do seu marido ficar com você, aonde que vocês se desconectaram? O que vocês... Exatamente. Pegando o gancho que você falou aí um tempo atrás, eu me lembro quando... Primeiro eu dei um banho na Laurinha, né? Nossa primeira filha. Eu estava tomando banho e a Pamela, do nada, ela chegou para mim e falou assim: aqui, toma ela aqui. Assim, como assim toma ela aqui? Eu tô tomando banho. Não, toma ela aqui, dá um banho nela aqui, porque deu ruim aqui. Ela fez um trem aqui, sujou tudo. E eu falei assim, cara, eu fiquei assim, como assim? Ela tá me dando minha filha para tomar banho comigo no chuveiro, né? Sem falar nada. Né? Eu sei que assim, no meio do banho, eu falei assim, cara, que coisa gostosa, né? Dar banho no meu filho. Só que assim, eu não tinha a menor ideia de oferecer fazer isso pra Pamela, né? Até que ela virou, já com o bebê pronto aqui, ó, dá banho nela aqui para mim. E dali em diante, todas as vezes que eu estava em casa, eu sempre dei banho nela, no chuveiro, quando eu estava tomando banho. Né? Mesmo porque eu achava um trambolho, aquela banheirinha que a gente montava dentro do box. Né? Eu olhava para aquilo e falei assim: nossa, cara, isso aqui não é de Deus, não, cara. Ninguém merece isso, não. Aquele trem montado dentro do box, o banheiro já era pequeno. Né? Os últimos filhos não tiveram nem banheira, tomavam banho de recém-nascido no chuveiro. Nem banheira, né? Pro pavor dos avós. O nosso tempo está acabando, porque a gente só pode meia hora nessas lives sexta-feira, tá? Porque
Aqui com o João tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, porque senão eu não consigo, né? Então, vamos Mas responder a pergunta, né? Como manter a admiração pelo cônjuge, né, após os filhos? Primeira coisa, entender que a culpa não é dos filhos, né? Tire os filhos da equação, exato. porque eu acho muito ruim, né? A gente fala assim, após os filhos, fica parecendo que filhos não são bênção, que Sim, filhos estão distanciando o pai e a mãe, filho está arruinando o casamento. Não é o filho, não é o filho. isso, O que pode perfeito. ter acontecido com a chegada do filho é você ter constatado o tamanho da tua imaturidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu me achava assim, a super poderosa, né? Porque eu era independente, eu tinha carro, eu trabalhava, eu sabia cozinhar, eu sabia cuidar da casa, né, João? Eu me achava assim, a bam, bam, bam. Né? Quando a Laura nasceu, foi um espelho mesmo posto diante de mim. E eu vi o quão egoísta eu era, o quão imatura eu era. Então, assim, Mas e a parte do homem? Vamos lá, os filhos não são um problema, a mulher pode estar vivendo uma imaturidade, né? E o marido pode estar sendo um canalha também, né? O marido, que é o seguinte, gente, não tem que passar por na cabeça de ninguém, né? Muitos maridos descansam nisso, olha, já estou pagando os boletos, né? E a gente esquece que durante o dia tinha uma pessoa na sua casa, que é uma sua carne com você, né? Essa pessoa está fazendo tudo enquanto você não estava em casa, né? Porque o dever de cuidar, de proteger, de sacrificar é do homem, né? Então, quando o homem não está em casa, quando o homem não pode proteger e cuidar da família, ele tem o auxílio da sua esposa, né? A mulher vai auxiliar o homem na ausência dele, né? Ela vai suprir o que o homem não pode dar porque ele não está em casa, né? Agora, nós que somos homens, nós que temos uma estrutura física mais parruda, nós que somos, por natureza, mais robustos, nós aguentamos mais tranco, porque essa é a nossa biologia, tá, gente? Não estou falando nem de teologia aqui, é observacional. O seu marido é mais forte que você. O seu marido aguenta ficar mais tempo sem comer que você. O seu marido consegue aguentar qualquer coisa no trabalho e voltar para casa numa nice. A gente é assim. Então, a gente precisa reconhecer a nossa estrutura, nosso porte físico, a nossa natureza física, né? E voltar para casa, uma postura diferente, né? Porque a gente sabe que tem homens que trabalham com trabalhos braçais o dia inteiro. E realmente, assim, é muito desgastante, gente. Tem homem que, assim, que trabalha com obra, que trabalha com marcenaria, que trabalha levantando peso, com entrega, com mudança, com logística. A gente sabe que, assim, isso é real. Não é conversa de coach isso aqui, não. Tem homem que realmente está exausto no final do dia. Né? Mas isso são parte dos homens. Nós temos um trabalho diferente nos nossos dias, um trabalho mais leve, a gente trabalha muito assentado, com telefone, com notebook. Então, a gente chega em casa, a gente precisa entender que a gente precisa assumir o que está acontecendo ali. Né? Então, para você que é homem, seja admirado dentro de casa. Né? Busque ser admirável dentro de casa. Você não vai ganhar assim, uma medalha. Você trabalha de 8 às 18, cara. Desculpa, mas isso é o mínimo que uma pessoa tem que fazer para ficar empregada. Até estagiário tem que bater ponto, tem que mostrar serviço. Tem estágio que nem remunerado não é. Né? Então, assim, a gente tem que realmente, assim, tem que se apropriar dessas coisas. Né? e para a E mulher, é aqui Paulo fala em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que tem louvor, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Se amém. agarre numa única coisa. Você precisa só de um motivo para ser grata. Você precisa só de um motivo para admirar seu marido. Então você escolheu esse homem. Ele não é 100% ruim. Assim como você também tem seus pecados. Então, comece a tratar os seus pecados diante de Deus, porque quando uma mulher, nós somos uma com o nosso marido. Se a gente começa a se santificar, o nosso marido ele é santificado através de nós. É promessa do Senhor. Que o marido é ganho para obediência à palavra de Deus através do proceder da esposa cheio de temor diante do seu Senhor. Então, vá para o seu Senhor para Deus começar a tratar os seus pecados. Seja você uma mulher admirável. Porque é muito fácil eu olhar para o meu marido e falar assim, meu marido não é um homem admirável. Será que eu estou sendo admirável? Né? Uma mulher que fala mal do marido para os outros é admirável? É uma mulher que... Será que eu estou sendo uma mulher admirável? Uma mulher que é preguiçosa, uma mulher que não cuida bem da casa dela, que não se planeja, né? Que perde o tempo dela nas redes sociais e tal. Ela é uma mulher admirável? Então seja, sabe, entra na moeda do Senhor, comece a encarar as suas verdades e se apegue ao único pensamento bom que você pode ter para o seu marido. Por exemplo, ele trabalha. Ele está o dia inteiro fora de casa, trabalhando para dar o sustento para você, para os seus filhos. Isso é algo bom. Então, alimente o seu pensamento com coisas boas a respeito dele. Porque quando você estiver longe dele, sabe qual que é o problema? O marido está longe e a gente fica assim, nossa, ele vai chegar e não vai me ajudar. Nossa, ontem ele podia ter feito. Nossa, ontem ele ficou vendo jogo. Nossa, a gente fica o dia inteiro alimentando o nosso pensamento com coisas ruins a respeito do nosso marido. E aí, quando ele chega, a gente está cuspindo maribondo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Nossa, lembra da época de namoro? Ai, que coisa gostosa. A gente saía, a gente não sei o quê. Nossa, meu marido tá lá trabalhando para trazer sustento. Comece, faça esse exercício. Quando seu marido estiver longe de você, pense coisas boas a respeito dele. Você vai ver que quando ele chegar, a sua disposição interior vai estar completamente diferente. Amém. Eu Amém. fico o dia Graças a inteiro com Deus. saudade. Eu também fico. Eu já tô com saudade do João. Vem logo, vem. Graças a Deus, né, queridos? Então é isso, gente. Eu queria agradecer vocês por participarem com a gente dessa sexta-feira, se Deus quiser, se Deus permitir. A primeira de muitas. E lembrando que sempre nesse mesmo horário, de 13 h 13 e a gente vai responder uma pergunta enviada na véspera, no dia anterior, no Escola Especial, aqui no meu perfil, né? Então, se você gostou do conteúdo, manda para o teu marido, né? Manda para aquela amiga sua que reclama demais do marido. E vamos viver o Evangelho, né, queridos? Vamos viver em amor, vamos viver realmente assim, buscando a glória de Deus em tudo. E vamos desenvolver nos homens esse olhar de amor, pedindo para fazer, tá? Não se acanhe em pedir para fazer, peça para fazer. Pede assim, meu amor, lava essa louça para mim agora, né? Coisa simples, né? Pode pedir, a gente não se ofende, a gente acha até bom, porque a gente pode estar com a cabeça em outro lugar, de repente, está demorando a sincronizar aqui com a rotina da casa. Você acabou de chegar em casa, né? Você não sabe de nada que aconteceu ali durante o dia. Você não sabe o que aconteceu para aquele arroz ficar pronto ali, quentinho para você. Você não sabe. As coisas aconteceram para viabilizar aqui, né? Então, agradeço muito a vocês por terem acompanhado a gente, terem tido paciência com a gente. E a gente vai se falando, tá joia? Que Deus abençoe vocês grandemente, abençoe o noivado, o casamento de vocês grandemente. Que vocês busquem a admiração de Deus para tudo que vocês fizerem. Amém? Amém? Obrigado, Aninha. Beijos. Tchau, gente. Até mais.